Agora que a gente está na nossa sala de aula, vamos entender absolutamente tudo sobre proposta de intervenção. O que está para você aqui no nosso material do slide é o mesmo que está no livro Aprenda a Escrever de Verdade e é o mesmo que está no e-book que eu estou dando de presente para você que está assistindo essa aula. Joia? Então, vamos entender toda essa questão da proposta. Primeira coisa, eu gosto de falar que a proposta de intervenção, ela faz parte da argumentação. Por que a proposta faz parte da argumentação, mesmo que ela esteja na conclusão? Porque você tem um problema, você argumenta sobre esse problema e no final você minimiza, você intervém neste problema. Então a intervenção, ela faz parte da argumentação, sim. Beleza? Mesmo que ela esteja na conclusão, tá bom? Então pensa, se você tem dois argumentos e um dos dois argumentos não tem proposta de intervenção, essa nota é avaliada na competência 3. Você perde ponto de argumentação porque você não tem uma conclusão do teu argumento, uma intervenção para aquele argumento. Ele acaba simplesmente acabando, ok? A intervenção é avaliada numa competência à parte, que é a competência 5. São 200 pontos. E olha como que hoje em dia as coisas estão boas. Esses 200 pontos, eles são divididos em 5 elementos obrigatórios para sua proposta. Opa, peraí, o Enem está te dando o que ele quer. Basta você pegar o que eu estou te ensinando aqui e aplicar no seu texto. Bom, quais são os 5 elementos obrigatórios? Primeiro, o quem, que é o agente, é quem pratica a ação ou quem realiza aquela ação. Geralmente vocês colocam governo federal, vocês colocam prefeitura, ministério, pode ser ONGs, pode ser igreja, pode ser escola, pode ser família, depende do tema, beleza? O que é a ação propriamente dita? Ação, campanhas educativas, propagandas, filmes, vídeos, representação social. A gente vai ver um exemplo logo mais de representação social. O que é representação social? É quando você pega um problema e coloca dentro de um filme com um personagem vivendo aquele problema. Isso a gente chama de representação social. Vou mostrar um exemplo para você logo mais de representação social. Entre vários outros esquemas que a gente pode usar como ação, que mais para frente a gente vai realizar essa aula também, beleza? Então tá, eu tenho quem, o que, agora é o como. O como é o meio ou o modo como essa ação será praticada. Por exemplo, você vai fazer uma propaganda, como que essa propaganda vai ser distribuída, vai ser veiculada? Por meio da televisão, por meio da internet, por meio das redes sociais, ok? Então o meio ele tem que vir com esses conectivos que estão aí para você de laranja, por meio, mediante, através, ok? Esses elementos são obrigatórios. A tua corretora, ela estuda isso no manual de correção, ela quer ler isso, sacou? Então você vai usar a tua proposta ou por meio de, através de, mediante, entenderam? Muito, muito importante isso. Outra coisa muito importante para a tua proposta é o famoso para quê, que é a finalidade. Qual que é a finalidade? Você vê que eu destaquei a finalidade porque ela é muito importante. É como se fosse um desfecho do seu texto. Você pode não ter aquela última frase de efeito, né? E usar o para quê, para que dessa forma esse problema seja minimizado e não ocorra mais na sociedade brasileira, alguma coisa do tipo. E eu já deixei o para quê ali de vermelhão para você usar ele como um conectivo. Lembra que a tua corretora quer ler o para quê, o mesmo que é o a fim de. Tem outros também, mas por estética eu não coloquei, que pode ser com a finalidade de, com o intuito de, com o objetivo de. Isso daí você tem também um quadrinho no nosso e-book cheio de conectivos para vocês usarem, tanto o para quê como o meio, que é o modo, beleza? Agora vamos chegar no detalhamento. O que é o detalhamento? Detalhamento simplesmente é você fazer uma explicação, uma especificação, um exemplo, uma justificativa de algum desses itens que a gente falou agora.
que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que explicar o porquê de fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos detalhar o agente, vamos pôr aí, o governo federal. Aí você coloca vírgula, responsável pelo bem-estar da sociedade brasileira, vírgula. Eu fiz uma especificação de quem que é o governo federal. Você pode fazer isso do quê? Por exemplo, o governo federal deve fazer propagandas educativas. Aí você faz vírgula, visto que as propagandas são um instrumento excelente de chegar ao público. Lembra da propaganda da dengue? Todo mundo aprendeu a não deixar água parada, a evitar foco de mosquito da dengue, graças a quê? As propagandas governamentais. Então você pode ter certeza que são elementos muito interessantes para você usar na sua proposta. Beleza? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente entendeu os 5 elementos, a gente viu que precisa de 5 elementos, ok? A gente vai ler uma proposta e a nossa função é identificar cada um destes elementos, tá joia? Então vamos fazer o seguinte: 200 pontos de competência 5, 5 elementos, cada um desses elementos vale 40 pontos, ok? Então se você fez uma proposta com 5 elementos, coerente, bonitinha, arrumadinha, 200 pontos. Se você esqueceu um destes elementos, 160, 2, 120 e por aí vai, beleza? Agora, vamos supor que você faz uma proposta que o agente está errado, não pode ser feito. Você perde 40 pontos porque está inválido o seu agente, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos para o exemplo que aí vai ficar mais bonitinho de eu te explicar. Se você quiser dar uma pause e ler esses exemplos antes de eu ler junto, também pode ficar à vontade. Eu separei só o parágrafo de conclusão, olha lá que está escrito: desafio de acabar com a fome no Brasil. Esse texto é ótimo. Portanto, ao analisar os fatos apresentados, conclui-se que as prefeituras municipais, importantes agentes no combate aos problemas sociais, precisam ajudar na melhora da situação alimentar das famílias que se encontram na miséria. Essa ação deve ser feita por meio da abertura de mais restaurantes populares, para que tenham mais acessos a alimentos baratos e de qualidade. Além disso, o Ministério Público Federal precisa fiscalizar melhor o destino das verbas dos programas sociais, através de mais operações, a fim de evitar desvios e contemplar de fato aqueles que necessitam de ajuda. Com isso, o desafio de acabar com a fome no Brasil poderá ser superado. Muito bem feito esse texto, né? Muito bem escrito. A gente consegue entender que tem os elementos necessários e que tem 2 propostas de intervenção. Então a pessoa se resguardou e fez 2 propostas de intervenção. Vamos entendê-las? A primeira, olha lá. Conectivo, portanto, no início do parágrafo de conclusão. Gente, isso daí custa 40 pontos. Caso você esqueça desse conectivo, você perdeu 40 pontos de competência 4. Atenção dobrada a isso, tá joia? Vamos lá. As prefeituras municipais, quem? Importantes agentes no combate aos problemas sociais, detalhamento. Eu estou detalhando a prefeitura municipal. Precisam ajudar na melhora da situação alimentar das famílias que se encontram na miséria. É o que? Então, na ordem eu tenho quem, detalhamento e o que, ok? Essa ação deve ser feita por meio da abertura de mais restaurantes populares. Olha o modo, olha o por meio. Para que tenham mais acessos a alimentos baratos e de qualidade. Olha o para quê. Ou seja, gente, tá fácil de achar? Tá fácil. Por quê? Porque a pessoa escreveu na ordem, a pessoa foi esperta. Por que ela foi esperta? Porque o corretor não tem dúvida. Se você leu e achou fácil, imagina a corretora do Enem que está treinada para fazer isso. Sacou a ideia? Então olha só o que eu separei para você. Tá vendo essa ação? Ela fez uma retomada da ajuda na melhora da situação. Por que ela fez isso? Porque ela deu um ponto, senão a frase dela ficaria gigante. É muito importante, deu um ponto, faz uma retomada. Isso deve ser feito, essa ação deve ser feita. Beleza? Vamos continuar?
Agora vem o que, gente? Além disso, o que eu tenho depois de um além disso? Uma outra ideia. O que vem então? O Ministério Público Federal, quem? Precisa fiscalizar melhor o destino das verbas dos programas sociais, o quê? Através de mais operações, como? A fim de evitar desvios e contemplar de fato aqueles que necessitam de ajuda. Para quê? 4 elementos, beleza? Mas a proposta de 5 tinha, de cima tinham 5, então tá nota máxima. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para você. Agora uma outra ideia rapidaço, olhe com isso, é o efeito, beleza? Muita gente analisa o com isso como um efeito de finalidade, mas ela já tinha ali a finalidade, então tá 100% correta, 100% numa boa, beleza? Então essa proposta, a primeira tem 5 elementos, a segunda tem 4. Você vê que eu separei aí os elementos de coesão, que a gente tem uma aula também específica de coesão muito legal. E só para você já sentir no drama do que a gente vai fazer. Joia? Espero que você tenha entendido tudo de proposta. Agora vamos entender algumas regrinhas de proposta. Vamos lá. Primeira coisa, caso você escreva duas propostas diferentes, mas com o mesmo agente, é considerada apenas uma proposta. Elas não se completam. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada uma das duas propostas precisam ter os 5 elementos. Vamos supor que você fez uma proposta que tem lá o governo federal e você faz ela com 3 elementos: o quem, o que e o para quê. Aí na outra proposta você continua com o governo federal e coloca o como e o detalhamento. Não se completam. Você vai ter uma proposta com 3 elementos e uma com 2, ok? É muito importante saber disso. Continuando, você pode escrever apenas uma proposta de intervenção e tirar nota máxima, desde que sua proposta esteja diretamente ligada a todos os argumentos do texto. O que isso quer dizer? Quer dizer que você teve 2 argumentos, mas você teve a manha de fazer tudo isso numa proposta só. Excelente, 200 pontos. Você não perdeu nem de competência 3 do argumento, nem de competência 5. Tá tudo certo, beleza? Lembrando que você tem que treinar isso. Você não pode treinar, fazer 2 propostas, chegar no dia do Enem e você meter o louco lá e fazer uma só. É um treino. Geralmente, quando você faz isso, o detalhamento que vai englobar a outra proposta que você não fez, tá? Tem um exemplo sobre isso mais para frente, eu te mostro no nosso e-book também. Além disso, caso você escreva mais de uma proposta, a maior nota entre as duas é a que prevalece. Ou seja, se você tiver uma proposta completa e outra incompleta, vale a nota da completa. Cara, o Enem, ele é uma mãe, velho. O Enem é gente fina demais. Ele te fala o que ele quer e ele te ajuda, tá? Caso você tenha pouco espaço, você faz uma proposta completona, sobrou lá uma linha e meia, você vai lá e mete aquela proposta, o governo precisa melhorar isso e acabou. Você já garantiu seus 200 pontos de proposta e finalizou o argumento do seu outro argumento. Beleza? Tamo junto aí? Então vamos embora. Agora vem a coisa mais importante do mundo. Campanha de conscientização não é uma ação válida. Você não vai fazer, o governo deve fazer uma campanha de conscientização. Nada disso. Você vai fazer, o governo deve fazer uma campanha educativa. Ok? Corretor de redação adora a ideia da educativa. Não faça proposta que seja campanha de conscientização. Está escrito no Manual de Corretor do Enem. Você vai perder 40 pontos à toa. Beleza? Então vamos continuar? Então vamos lá. Agora a gente vai analisar essa conclusão, que é um parágrafo de conclusão de um aluno meu de 2017, do Enem dos Surdos. Vamos ver se está completa? Diante dessa perspectiva, medidas devem ser tomadas para combater os desafios enfrentados pelos surdos na luta por uma educação igualitária. As prefeituras devem investir, com o auxílio da Polícia Civil, em programas de fiscalização das escolas que identifiquem as instituições que não aceitam alunos deficientes
ou não fornecem o acompanhante especializado, aplicando, pois, punições a essas e ampliando o número de alunos surdos com acesso ao ensino. Além disso, as emissoras televisivas devem incorporar em suas novelas personagens com deficiência auditiva, assim como ocorreu com a personagem transgênero Ivana em A Força do Querer, telenovela da Rede Globo, pois essa visibilidade promove o debate na sociedade e reduz com a visão negativa sobre esse grupo, de forma que o estímulo à educação seja ampliado. Bom, propostinha honesta, né? Agora a gente vai fazer aquela típica análise dos elementos. Eu mostrei para vocês ali embaixo, daqui a pouco eu entro no detalhe da representação social, que eu acredito que é uma ótima proposta. Vamos lá. Diante dessa perspectiva, é um conectivo, eu estou fazendo uma retomada, beleza? Medidas devem ser tomadas para combater os desafios enfrentados pelos surdos na luta por uma educação igualitária. Essa frase aí é uma retomada da tese. Beleza? Continua. As prefeituras devem investir. Prefeitura, a gente deve investir o quê? Com o auxílio da Polícia Civil, em programas de fiscalização das escolas que identifiquem as instituições que não aceitam alunos deficientes ou que não fornecem o acompanhante especializado. Tudo isso, gente, é o quê? Devem investir em programa de fiscalização e tal. Tudo isso de azul é o quê? Com o auxílio da Polícia Civil é o quê, gente? É o como. Beleza? Vai investir como? Com o auxílio da Polícia Civil. Ou seja, a Polícia Civil vai fazer uma fiscalização nos lugares. Aplicando, pois, punições. O que é isso? Detalhamento. Eu destaquei o pois ali para você entender que é uma explicação, tá? Muito legal, né? 4 elementos. Por enquanto está no 160. Vamos ver se ele chega nos 200. Além disso, conectivo, dando a ideia de que teremos outra proposta. As emissoras televisivas, quem? Devem incorporar em suas novelas personagens com deficiência auditiva. É a famosa representação social. Entenderam a ideia? Aí ele faz um detalhamento. Olha o tamanho do detalhamento, gente. O resto inteiro não teve o para quê e também não teve o como. Ou seja, a primeira proposta, 4 elementos, a segunda proposta, 3 elementos. Tirou 160 no dia do Enem. 4 elementos, 160. Para vocês, só para título de curiosidade, esse menino ele é excelente. Ele tirava 960, 920 todas as semanas, todos os temas que ele fazia. Só que, infelizmente, no dia do Enem, nervosismo pegou. E nesse texto ele tirou 800. Eu não lembro dele tirar essa nota na sala de aula. Eu juro para vocês que eu não lembro disso. Era um aluno que a gente falava assim, é 1000 com certeza. Todo mundo na sala sabia disso. Mas nervosismo, né, gente? Nervosismo é cabuloso. Mas agora, só para dar uma brechinha, ele conseguiu entrar em medicina na UFMG. No ano seguinte, em 2018, ele também foi mal na redação. Ele tirou, mal não, né? Tirou 820, 840, não lembro ao certo. 840 pontos, eu acho. E entrou em medicina na UFMG. Por quê? Porque todas as outras notas estavam altas. Então ele conseguiu fazer uma média muito boa e entrou lá de segunda, terceira ou quarta chamada, não lembro. Mas ele conseguiu entrar no curso que ele desejava tanto, mesmo com a nota abaixo de 900. Beleza? Então, ó, 4 elementos, 160 pontos, mesmo assim garantiu a vaguinha dele na faculdade. Vamos embora para o último exemplo, só para a gente finalizar com mais um exemplo e a nossa aula ficar extremamente completa. Vamos embora! O combate às notícias falsas no Brasil. Vamos fazer junto, tá joia? Conta os elementos no dedo aí junto comigo e vamos lá. Primeira coisa, o portanto. Opa, eu já tenho um conectivo de conclusão. Então eu já estou ali garantindo minha nota de competência 4. Haja vista a gravidade do problema. Lembra da retomada da tese ali? Eu estou só fazendo uma retomadinha. O Congresso Nacional, quem? Deve aprovar uma lei sobre compartilhamento de notícias falsas
através de votação, deve aprovar uma lei, é o que? E através de votação é o como. Com a presença de todos os congressistas, pessoas que representam o interesse do povo. Detalhamento, né, gente? Eu estou especificando quem são os congressistas, beleza? Com a finalidade de punir quem continuar a compartilhar mentiras. Olha, com a finalidade. Para quê? É a finalidade. Afinal, não se pode escolher representantes políticos pela melhor mentira. Parece até a realidade que a gente vive, né? Enfim, nós temos aí os 5 elementos, uma propostinha super objetiva, super direta. Você vê que estava no finalzinho do texto ali, provavelmente tinha pouco espaço para a pessoa, que ela fez uma proposta pequena, porém eficiente e nota máxima. 5 elementos, 200 pontos, que é o que a gente gosta, né, galera? Beleza? Espero que você tenha curtido muito essa aula de proposta. Espero que esses exemplos tenham te ajudado bastante.